E a gente tem falado esse mês sobre o quê? Identidade, sobre o caráter, né? Na verdade, a minha pregação vai ser sobre o caráter de Cristo, mas a gente tem falado sobre a identidade de quem somos em Cristo. Amém? Está todo mundo me ouvindo? Aqui eu não estou me escutando porque aqui não tem retorno, então, mas não tem problema não. E meditando sobre o assunto, vendo o assunto, eu vejo muitas pessoas falando sobre identidade. É um curso, é um módulo que a gente tem na Escola Sobrenatural. Antes disso, a gente já conversava sobre isso lá atrás com o Jim DeGoyer. Antes da gente ter escola, tinha um livrinho, aí ele falava, ele se reunia eu Bruno, Jim DeGoyer e o Rodrigo, e a gente ficava lá e ele ficava assim, viajando. Jim, o que é? Não, sente aí a presença de Deus. Aí ficava, às vezes, 2 horas assim, só viajando. Isso foi bem antes da Escola Sobrenatural. E a identidade, muitas vezes, quando a gente fala de identidade, vem na nossa cabeça e muito se fala de pessoas que andam em espírito, verdade? Que vão cumprir o propósito de Deus com sinais, milagres, maravilhas. E amém. Mas eu vejo pouco a gente falar da área do caráter de Cristo. Eu queria trazer 4 características do caráter de Cristo. Tem mais, só que são 4 que eu selecionei para hoje. Porque muitas vezes a gente fala disso que parece até porque é um escudo, né? Porque você fala, poxa, vamos lá, Jesus falou para a gente ir, orar pelos enfermos, expulsar os demônios, e aquele negócio, mas isso não é para mim, isso é para o Samuel, isso é para fulano, né? Para o Rodrigo, que está na escola. Mas algo que é muito mais difícil, ao meu ver, porque se alguém chega para mim e pede para orar, eu vou orar. Eu falo para vocês, eu nasci na igreja e já vi vários e vários milagres repetidamente. Surdo escutar? Várias vezes. Perna crescer? Várias vezes. Paralítico eu vi uma vez. Eu não conhecia o cara, não posso dizer ali, como é que o cara estava, como é que era, mas eu vi o cara chegou na cadeira de roda e levantando. Já vi várias coisas, vários milagres, pessoas com câncer, e etc, etc, etc. Mas o caráter de Cristo, né, é algo que, para mim, esse ano foi colocado muito à prova na minha vida. Né, porque eu olho a vida de Jesus e as coisas que Jesus sofreu, e às vezes a gente olha, a gente vai falar com Deus, poxa, mas isso não é nada comparado ao que Jesus sofreu por mim. Isso não é nada, absolutamente nada. Às vezes a gente acha que está sendo injustiçado, ou que a gente está... Aí você olha assim, assiste aquele Paixão de Cristo, que você fala, não é bem assim, eu não estou sofrendo tanto. Mas muitas vezes a gente sofre, mas porque a gente muitas vezes olha para a perspectiva mundana, a perspectiva com os nossos olhos naturais, amém? Quando a gente começa a olhar com outros olhos, e quando a gente vê o que Jesus fala, e tudo que ele fala a respeito dos inimigos, o que ele fala a respeito da perseguição, da igreja, eu confesso para vocês, meus irmãos, que durante as eleições, eu talvez tenha ficado um pouco calado com algumas coisas, mas eu pensava assim, e na pandemia, foi até uma frase que o Rodrigo falou semana passada, e o que o Nivaldo falou, me relembrou, falou, você quando foi na Taquara falou disso. E exatamente isso, são 2 coisas que não entravam na minha cabeça. A primeira, as pessoas com medo da igreja ser perseguida. Eu falo, onde é que está na sua Bíblia que não vamos ser perseguidos? Na minha está de ponta a ponta, dizendo que a gente vai sofrer injustiça, que a igreja vai ser perseguida. Então, você achar que, é claro que a gente tem que olhar pelo melhor ângulo, buscar em Deus, ver quem é o melhor candidato. A gente achar que um dia a igreja vai estar ali em perfeita paz, é porque você pode se preparar, porque é o final do final. Lá no Apocalipse fala um pouquinho disso. Mas a igreja, ela sempre vai ter uma perseguição. Ela pode entrar um pouquinho na moda, ela pode ficar legal, né? Aquela igreja descolada, aquela outra ali. Tem até o pessoal que foi ver o comediante que brinca, né? Ou do reteté ou da parede preta. A gente está no híbrido, né? Porque a gente está numa cinza, não chega a ser preta.
Então, o preto só aqui atrás. Então a gente pensa assim, poxa, mas o que está acontecendo com o Evangelho? As pessoas estão ficando mais leves para que seja aceito? Eu acredito que sim. Tenho 41 anos e eu posso te dizer que as pessoas são muito mais relativistas com a palavra de Deus hoje do que eram antigamente. Não tenho dúvida, porque você começa a aceitar coisas para que você tenha uma igreja maior, uma igreja mais cheia, uma igreja mais relevante, porque você começa a aceitar mais pessoas. Mas Jesus nunca falou disso. Ele fala, pelo contrário, a porta é estreita, o caminho é difícil. É ou não é verdade? E muitas vezes a gente ouve por aí, não vou dizer que aqui eu nunca ouvi, mas a gente prega aqui o Evangelho como deve ser pregado. Podemos ter os nossos equívocos, podemos ter, às vezes não temos uma revelação que ainda Deus vai dar, pode ser. Mas eu te falo que aqui você não vai ouvir pregação dizendo que você vai conseguir o que você deseja e que Deus ele vai fazer você prosperar e você vai ter tudo que você imagina que você quer da sua vida. Porque esse não é o Deus. Ele vai cuidar de você, ele vai te auxiliar. Eu sei que você não vai mendigar o pão, porque isso está na palavra de Deus. Ele diz que a gente vai viver bem, só que a prosperidade é uma coisa muito mais ampla do que só dinheiro. Eu te falo que nunca faltou para mim. Na verdade, nunca tive essa dificuldade, né? Mas tem pessoas que têm outras dificuldades. Eu tive outras dificuldades e, como eu falei aqui, o caráter de Cristo, né? Voltando, eu vou entrar lá. Mas eu me lembro, acho que eu nunca falei aqui, eu estou um pouco rouco porque eu estava com muita alergia ontem e é por isso que a voz está meio estranha, mas vamos indo. Não tinha outro presbítero, né? Os dois estão viajando, curtindo. Mas vai chegar a minha vez, final do mês, e eu vou até falar um pouquinho sobre isso também. Mas eu me lembro de uma fase, o Bruno já falou isso aqui, eu acho que eu nunca citei isso num domingo. A gente tinha uma igreja, antes de ser Taquara, era Anil, era no Anil, ali é onde agora é o shopping. Tem uma igreja só na nossa terra ali, é onde é o shopping, lá, Parque Shopping. E eu e o Bruno fomos designados a fazer a reunião de jovens sábado lá. Só que ninguém queria que a gente fosse os líderes de lá. O Pedrão ia, né? Que a gente pegava, fazia aquele bonde de carro, levava todos os adolescentes da Barra. Pô, que tempo, né? Os pais deixarem a gente levar o pessoal para o Anil. Acho que hoje em dia não ia deixar, não. Pegava os adolescentes, levava, passava ali pela Gardenia Azul, às vezes dava a volta lá pelo outro lado da freguesia, que o tiro estava comendo solto. E a gente ia lá, e eu lembro de uma fase que tínhamos outros dois líderes de jovens, eles dois saíram, que eram daquela igreja, né? E aí o Norberto pergunta, vocês querem continuar? Aí eu falei assim, Norberto, vamos continuar mais um tempo e tal. E chegou um tempo que era interessante, que era só eu e o Bruno se revezando, e às vezes o Bruno ia muito para São Paulo, né? Porque ele estava namorando a Flávia. Então ele ia para São Paulo, às vezes não voltava, eu ficava às vezes 2, 3 sábados seguidos. E aí eu lembro que chegou uma época que as pessoas do Anil não eram muito satisfeitas comigo, com a liderança minha e do Bruno, porque nós éramos mais novos do que eles. Eles estavam mais tempo também na igreja e mais tempo, tinham mais idade. Então eles viravam, faziam um grupinho ali, imagina ali que as últimas 2 fileiras viravam a cadeira para o outro lado e conversavam no meio da pregação. E aí eu e o Bruno continuamos um bom tempo, até um dia que eu falei, Norberto, ele falou assim, o que vocês acham que a gente tem que fazer? Eu falei, olha, não faz sentido a gente continuar indo lá para a Anil, é pesado para mim e para o Bruno, e o pessoal não quer. Aí ele, o que você vai fazer? O que você sugere? E aí a gente falou, poxa, bota o pessoal que está lá, vamos ver no que dá. Se eles precisarem de apoio, a gente está aqui. Cara, não durou um mês a reunião. Porque sempre quem está dizendo, fazendo alguma coisa, dizendo, poxa, isso aqui está muito ruim, isso aqui está, você tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo outro. E eles traziam umas ideias mirabolantes do que a gente tinha que fazer. Aí eu falava assim, poxa, mas a gente não tem nem recurso, a igreja lá era pequenininha. E aí vinham com uma ideia de trazer canhão de luz, de ter uma, acho que foi o Teco que já falou aqui que ia, né, Gospel Night, né, baile charme, era o que o pessoal lá gostava daquela área. Mas não tinha condição. E aí a gente falou, deixa os caras fazerem. Não durou um mês. E a gente ainda tentou apoiar. Falou, não, continua aí. É o mesmo cara que falava que a gente não tinha condição de ser líder, continuar. Veio falar comigo, cara, desculpa.
é bem pesado, é bem difícil. Eu não consegui ficar um mês com o pessoal, porque aquele mesmo cara que achava que ia ter o apoio do pessoal, foi a mesma coisa com ele. Fala, pô, isso está chato, continua na mesma coisa, faz algo novo aí. E aí o cara não aguentou, falou, pô, não tem condição, tem que trabalhar, tem que fazer coisa, e desistiu. E aí a gente veio para fazer a reunião na Barra, eu e o Bruno. E isso me lembrou, quando eu estava fazendo a palavra, né, na introdução aqui, porque o caráter de Cristo, muitas vezes a gente olha para Jesus, mas a gente esquece que o exemplo de Cristo, o que ele deixou para nós, não foi só simplesmente trazer a salvação, ou liberar poder, ou nos dar acesso ao Pai. Deus enviou a ele a terra para caminhar aqui como eu e você, para que a gente pudesse olhar a ele e falar, é assim que eu tenho que ser. É assim que eu tenho que fazer. É assim que eu tenho que caminhar. E por que eu trouxe esse exemplo? Porque eu me lembro muito bem do que eu sofri naquele tempo. Eu tinha 18 anos de idade, para 19, e o Bruno, e a gente continuava, mesmo as pessoas sendo contra, porque não era pelas pessoas, era por Jesus. E muitas vezes na nossa vida, a gente fazer o que é o correto diante dos olhos de Deus, a gente vai ser perseguido, a gente vai ser zombado, ou não é legal, não é bom. Mas uma coisa que eu anotei aqui, para trazer para vocês como exemplo, é porque Deus, ele deu Jesus para dar os exemplos. Então, Jesus era justo, são os 4 pontos. Jesus era justo, eu vou trazer hoje, encorajador, ele era pacificador e amoroso. Então, eu me lembrei desse tempo, enquanto eu estava falando aqui, eu me lembrei desse tempo, daquilo que eu sofria naquela época. E até duro para botar gasolina no carro, né? Eu lembro, o Davi não está aqui, mas a gente parava às vezes, um pouquinho antes, a gente parava naquele Habib's, rapaz. Aí o Davi fala, pô, estou sem dinheiro nenhum. Aí eu falo assim, meu irmão, tenho R$5, R$2 tem que botar álcool no carro, para ir e voltar. Olha o tempo, que era bom, né? R$2 de álcool, a gente ia e voltava para um lugar. Faz tempo, eu sou velho, gente. E os outros R$2 a gente ia no Habib's e comprava umas esfirras, porque naquele tempo a esfirra era 15 centavos. Para você ver como eu estou velho. Era 15 centavos. Aí a gente comprava um monte de esfirra e comia no seco. Aí o tempo passava, mas não faltava nada. Só que era aquele negócio, você vive de mesada da mãe. Nesse tempo eu não estava trabalhando, tinha que ficar pedindo dinheiro para a mãe, eu não ficava pedindo. Bem, então vamos entrar aqui, sair da introdução e entrar aqui. Deus justo. Mateus 22, 21. Se puder botar aí para a gente. Eu nem vi quem é que está no computador, mas obrigado. Então, uma característica de Jesus que a gente vê aqui, eu vou passar as características rápido, para a gente ter um tempo no final. Amém? Então, responderam. E disse-lhe Jesus, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, Jesus, você nunca via, ele podia incitar ali o povo contra o César, contra aqueles que estavam escravizando o povo de Israel. Ele poderia, mas ele era uma pessoa que caminhava nessa terra e fazia o que era reto. Então a gente isso conhece, quantas pessoas a gente não conhece? Tem pessoas que já até me perguntaram, pô, como é que eu faço com isso aqui para o imposto de renda, não declarar isso aqui? Eu falei, eu não sei, irmão, porque eu declaro tudo. Infelizmente, é alto pra caramba, mas Deus abençoa de volta, amém? E muitas vezes a gente vai ser colocado em situações do que é certo e que é errado. Então o justo, ele não é só de justiça terrena, mas é de ser reto. Ou seja, na hora de fazer o certo ou errado, o que Jesus vai escolher fazer? O certo. Eu me lembro uma vez, logo quando eu comecei a trabalhar, uma empresa lá a sede dela ficava em Realengo, e eles vendiam esses extintores, essas plaquinhas aqui, e eu me lembro que eu estava começando, e aí o dono da empresa falou, olha, chegou essa proposta aqui para a gente fazer todos os sinais de uma plataforma de petróleo da Petrobras. Aí eu falei, pô, legal. A empresa estava começando, aí fui ver o contrato tudo certo, e aí levaram a gente na plataforma, levaram para ver lá um negócio, veio uma van pegar, levou, a gente foi até lá, voltou, aí passou um mês, não deram contato. No segundo mês falaram, olha, lembra aquele contrato? Então a gente vai querer fechar, só que sem querer fechar, porque vai vir a eleição e a gente precisa de caixa.
Então é só vocês assinarem e vai entrar o dinheiro, vocês ficam com, se eu não me engano, era 200 mil na mão, sem fazer nada, e o resto do dinheiro você transfere para todas essas contas aqui. E aí o dono da empresa falou, poxa, isso vai levantar a empresa, o que você acha? Eu falei, pô, cara, se você quiser fazer, pode fazer, mas eu não quero receber honorários e pode tirar o meu nome do contrato. E aí logo depois começou a estourar o quê? Uma das pessoas que estavam envolvidas e que chegaram foi presa na Lava Jato, né? Eu não vou citar nomes, mas uma das pessoas que entrou em contato lá com a empresa para fazer o negócio foi presa logo depois. Então imagina se você aceita entrar numa coisa. Então o caráter de Cristo é sempre justo, fazer o que é certo. Fazer o que é certo não pode ser em coisas pequenas. Coisas pequenas. O que você vai fazer quando algo aparecer na sua mão que parece muito bom? Ou algo menor ainda? Alguém te oferece algo, ou algo interessante. Ah, mas isso parece tão legal. Ah, mas isso não é pirâmide não. Eu estou entrando em cima, quem sabe? A gente tem que avaliar e olhar o caráter de Cristo. Jesus assinaria esse contrato? Jesus faria isso? O que Jesus faria? Segundo aspecto. Não, continua aqui ainda. Mateus 7, versículo 1 e 2. Continuando aqui no justo. E aí fala, não julgueis para que não sejais julgados. Pois, com o critério com que julgardes, sereis julgados. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Isso é certo. Como eu falei ali, eu tinha uma chance ali na minha frente de um dinheiro fácil. O que poderia acontecer comigo? Do jeito que eu estava fazendo ali, eu poderia ser julgado. Ou muitas vezes a gente está falando de alguém sem saber o que está acontecendo na vida da pessoa. Eu ouvi esses dias um pastor falando que ele cresceu na igreja e que a dificuldade dele, sabe qual é? Ele nunca foi para prostituição, bebedeira, nada disso. Cresceu na igreja. O que coça a língua dele é falar dos outros. Que é uma coisa que a gente vê comum, às vezes, na igreja. Um começa a falar e começa a falar, poxa, mas... Pô, o Tiago, né? Podia ter parado já, tanta tatuagem no corpo. É brincadeira, irmão. Não me interessa, o corpo é dele. Amém? Ele nem me perguntou a opinião dele, mas às vezes a gente está emitindo opinião sem ser perguntado. Não é verdade? Foi só um exemplo. Meus irmãos, quantas vezes a gente não para escutar algo que está sendo falado de alguém e a gente continua? Então, ser justo. Você acha que Jesus sentaria para ficar falando de alguém? Ou ele iria lá resolver o problema? Ou ele iria tentar ajudar de alguma forma? O que Jesus faria? Encorajador. Cara, Jesus, quantas vezes a gente vê na palavra ele encorajando já os seus discípulos, falando, ou ele já colocando lá na frente, falando, olha, se vocês tiverem fé, vocês vão conseguir mandar essa montanha sair daqui e para lá. Se vocês tiverem isso, vocês vão conseguir expulsar demônios. Vocês vão fazer isso, vão fazer aquilo. Jesus ele sempre estava encorajando. Quantas vezes a gente não vê, eu mesmo, como eu falei naquele tempo lá mais novinho, que as pessoas viravam a cadeira, algumas pessoas que eu ia me aconselhar falavam, cara, larga de mão disso aí, sai fora, deixa para lá. Então, o caráter de Cristo ele é encorajador. Ele vai encorajar você. Se é algo que Deus mandou você fazer, ele não vai te diminuir, ele vai te botar para o alto, amém? Então ele diz aqui em João 20, 29, disse-lhe Jesus, porque me viste, creste, bem-aventurados os que não me viram e creram. Aqui Jesus, quando Tomé não tinha visto Jesus, ele entrou de novo e apareceu só para Tomé poder ver. E ele está falando aqui de mim e de você. Nós somos os bem-aventurados aqui. Jesus está encorajando eu e você, há mais de 2000 anos atrás, a estarmos o quê? Firmes na fé. Estarmos firmes, porque a gente acreditou nele sem ter visto fisicamente Jesus lá.
falando conosco antes de ir à cruz. E nós acreditamos. E seguimos a palavra, o princípio, e ele nos encoraja. Pacificador. Mateus 5, 38 a 41. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixe-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Cara, quantas vezes a gente acha que está sendo ferido, menosprezado, acusado, e qual é a nossa primeira atitude? É querer revidar, é querer se defender. Mas eu falo para vocês, a atitude de quem acusa, a atitude de quem planta armadilha, de quem fala de alguma coisa, não é no caráter de Cristo. É o quê? O caráter do inimigo. O que é acusador? Agora, se você vai se defender, como é que você vai se defender? Você só precisa saber de uma coisa. Se você está sendo perseguido porque você está falando do Evangelho, e parece uma coisa boba, mas eu falo para vocês, eu já fui algumas vezes, já me chamaram a atenção por eu falar alguma coisa de Deus, e aqui não é o lugar para falar disso. Ou por vezes a gente está sofrendo uma angústia, sofrendo alguma coisa, e o que nos vem à nossa cabeça? A justiça mundana. E é estranho você ouvir isso de um advogado, né? Não busca a minha justiça é do alto, não é dessa terra. Por várias vezes eu já fui injustiçado nessa vida. Eu posso citar para vocês várias e várias vezes. Mas algumas vezes por pessoas, outras vezes por falas, outras vezes... O cristão tem que desenvolver uma casca. O Sérgio Coutinho falou para mim, tem que ter pele de elefante. Eu falo para vocês que tem que ter uma pele de dinossauro 2 vezes ao quadrado, porque várias vezes a gente vai ser bombardeado. E a gente não pode ficar com mimizinho, né? Cara, eu cansei de ver, falo assim, poxa, Jesus, estou aqui para te servir, quero estar na tua presença. Aí a primeira coisa, hoje em dia, então, quem está em rede social, sempre tem uma pessoa que escreve alguma coisa, não é para mim não, porque eu quase não boto nada. Mas, imagina, já aconteceu aqui, tá? Não são pessoas que já saíram há muito tempo atrás, quando era líder de adolescente. Nossa, amiga, esse tênis aí não combina muito com essa sua blusa. E a outra fica mal com a outra, e ficam sem se falar, e vira aquele negócio, e não sei o quê. E primeiro você fala que está com o caráter de Cristo, mas a primeira animosidade você já se desespera. Claro que isso é um exemplo bobo, mas no nosso dia a dia é o que? O nosso chefe, são as pessoas falando de você, são você ouvindo coisas que às vezes não te agradam, coisas que às vezes te deixam triste, para baixo. Mas eu vou te falar, o que realmente importa quando você tem o caráter de Cristo é que o Pai está olhando para você e Ele vê o seu coração pacificador, que não vai entrar em contenda por causa de algo mínimo. Amém? Eu vou falar para vocês, não vale a pena. O tempo que você perder na sua cabeça, pensando em alguma coisa... Eu me lembro uma vez, há um tempo atrás, uma pessoa que me chamou para fazer um trabalho em conjunto. E aí me falou assim, poxa, olha só, vamos fazer isso aqui, você dá um orçamento, eu falo que é você, porque a pessoa é muito próxima de mim, então é melhor que não vai ficar aquele negócio difícil para eu cobrar. Eu falei, tudo bem. E aí, acordamos o valor, qual era e tal. Aí eu recebi lá no meu escritório, fiz tudo, tal, deixei tudo pronto. Aí a pessoa me ligou, não vou fazer mais não e tal. Eu falei, tudo bem. Aí desistiu antes de fazer, assinar um contrato de honorários, está tudo certo. E aí essa pessoa que tinha me contactado, depois,
eu via descobrir que ela que estava fazendo a mesma coisa que ela tinha pedido para fazer comigo. Por quê? Porque aí é que depois a pessoa me perguntou, pô, você pode dar uma olhada lá que o negócio não está andando? Aí eu fui ver, né? E era o nome do meu colega lá. E aí o que ele fez foi isso, que eu pedi para eu dar um orçamento X, e ele deu um abaixo para poder pegar sozinho, né? Porque aí a pessoa achou que era mais vantagem, porque se ele desse aquele valor direto, a pessoa não ia querer fazer com ele também. Aí como ele falou, não, cobra X. Aí eu falei, pô, tá até um pouco alto, mas se você está falando que é para fazer em conjunto, tudo bem. E aí ele deu um preço mais baixo e pegou. E aí você vai falar, pô, vou perder meu tempo? Irmão, Deus te abençoe. Deus abre outras portas, abre outros serviços. Nunca faltou nada. Inclusive, eu ajudei sem pegar nada, porque estava um negócio lá enrolado que tinha feito de um jeito. Eu falei, pô, cara, era melhor ter feito assim e tal. Esqueceu de botar se eu não me engano, ele arrolar uma testemunha que era importante, porque era uma questão de uso capião. Eu falei, tenta aí agora, botar depois. Pois bem, se eu ficar irritado, se eu ficar correndo atrás como pessoa, eu não vou estar no caráter de Cristo. Eu vou estar saindo daquilo que Deus me chamou para fazer. Que é o próximo também, que é o amor. Cara, como eu falava no início, eu olho para qualquer coisa que acontece na minha vida e comparo com Jesus, o que ele sofreu para que eu e você tivéssemos acesso à salvação, a Deus, alegria no meio da tristeza, é algo que supera qualquer coisa. A gente está em adversidade, feliz, cantando, louvando. É algo que supera qualquer coisa. E aí você olha porque ele sofreu na cruz, porque por mais que, como eu falei, paixão de Cristo, seja ali algo pesado, aquilo ali não deve ter sido nem, talvez, 50% do que Jesus realmente sofreu. Imagina, tapa na cara, cuspe, e você está falando de alguém que era inocente. Você não está falando de alguém que era culpado. Está falando de alguém que simplesmente não deveria estar figurando com o nome réu ali. Não era para estar sendo julgado daquela forma. E muitas vezes nós nos indignamos com pouquíssima coisa que acontece na nossa vida. É ou não é verdade? Quantas vezes a gente já se indignou e fala, poxa, estou sofrendo tanto. Às vezes, podemos estar sofrendo bastante. Eu não falo para vocês que a minha vida foi fácil. Eu perdi meu pai muito cedo, né? E foi difícil. Outros não sabem, a minha esposa está aqui, ela ia ficar lá em cima, minha mãe trocou, mas eu vou trazer aqui à tona, alguns sabem, outros de domingo aqui não sabem. Mas quando eu fui pedir ela em namoro, né? Quem não sabe, ela não é do Brasil, ela é de Honduras. Um país que quase todo mundo anda armado. Quando eu cheguei lá para falar com o pai dela, o meu sogro, ele simplesmente tirou aqui, ó, eu acho que era uma PT-92, Beretta. Ele serviu ao exército e tal, prateada, ele desmontou ela, começou a lubrificar, remontou ela, puxou aqui. Eu falei, pô, interessante, né? Quantos não desistiriam? Nem ia. Foi uma voz aqui da frente. O que é bom não costuma ser fácil. As coisas de Deus, às vezes a gente acha que, não, Deus ele abre as portas, ele demonstra para a gente. Mas eu vou falar para vocês, o Evangelho não é fácil. É uma luta diária de você brigando com a sua carne para seguir o certo. Amém? Por quê? Por mais que você seja um cristão fervoroso, você conheça a palavra, o mundo que a gente vive, ele esfrega na nossa cara tudo para que a gente ande contra a palavra de Deus. Como eu falei aqui, Jesus falou sobre imposto. O nosso país é um dos que mais pagam imposto, mas a gente não recebe de volta. Se você vai para um país europeu lá que tem
Tem países lá com 60%, 70% de imposto, muito mais do que a gente, até quase 80%. Só que o cara não paga absolutamente nada. Aqui a gente tem que pagar o imposto, tem que pagar por tudo, né? E mesmo assim não recebe os serviços de qualidade que deveríamos ter. E muitas vezes, mesmo assim, chegamos à igreja, nos achegamos ao Pai, e falamos, Deus é amor. Então, Deus, eu estou preocupado com a minha conta, eu estou preocupado. A maioria das vezes as pessoas chegam a Deus porque elas estão precisando de algo físico, algo material. E Deus tem algo muito maior do que isso. Porque quando você começa a andar com o caráter de Cristo, meus irmãos, a palavra, não sou eu que estou dizendo, na palavra está escrito, Deus cuida dos seus, amém? Ele que nos sustenta, Ele que nos auxilia. Muitas vezes você acha que não vai fechar um mês, quando você vê, aparece um cliente do nada. Ou, às vezes, quando acontece comigo, que eu não sou um cara de ficar cobrando muito. Então, outro dia, liga uma cliente e fala, olha, lembra? Estava aqui, ó, tem uns 2 anos aí que você fez isso, toma aí, depositei na tua conta. Um dinheiro que eu nem esperava mais ver. As coisas de Deus, elas são diferentes. Mas a gente, às vezes, se achega só para pedir, eu preciso disso, eu preciso de um marido, eu preciso de uma esposa, eu preciso daquilo outro. Os jovens, me desculpa, eu tenho falado isso para eles algumas vezes. Às vezes a gente espiritualiza demais também, achando que Deus que vai... Eu, sendo pai agora, eu quero que a minha filha eu ensine ela, seja capaz de, quando ela tiver idade, talvez quando tiver uns 50 anos de idade, possa escolher por ela mesma um marido. De acordo com o quê? Com os princípios e valores que ela aprendeu comigo, com a mãe, na palavra de Deus. Eu não vou precisar tirar a arma daqui de trás e começar a limpar, lubrificar a arma. A Lívia está até se escondendo ali. Vocês têm que ela fala que eu lembro disso muito, mas vocês têm que concordar comigo que não é a cena que se esquece facilmente, né? Te falar que eu nem respirei na hora, rapaz. O Fabinho gostou da história lá. Gente, Deus está chamando para algo muito mais profundo, para que a gente olhe para o caráter de Cristo, olhe para a história de Jesus e traga para a nossa vida, para que as pessoas olhem para a gente, olha como o Samuel é amoroso, olha como ele é pacífico, olha como a pessoa tal se porta, olha como ele fala. Mas muitas vezes a gente está preocupado com o nosso umbigo. É ou não é verdade? Eu não vou falar muito mais, mas aqui eu já entro na minha conclusão. Quanto mais a gente vai precisar para entender que a gente precisa entregar 100% de nós para Deus. Não sou eu que estou falando. Para que a gente chegue um dia a falar como Paulo falou. Já não sou eu mais que vivo, Cristo vive em mim. Para chegar ao ponto de falar isso, a gente ainda tem que comer muito feijão com arroz. Mas lá em Mateus 5, versículo 44 diz: Eu, porém, vos digo, amais a vós os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e sobre os bons, e vir chuva sobre os justos e os injustos. Muitas vezes a gente quer classificar quem é justo, quem é injusto, a gente quer decidir, mas como eu já falei, irmão, o melhor é deixar que Ele julgue. Porque se você julgar alguém aqui dessa forma, você vai ser julgado da mesma forma. E quantas vezes a gente não... Eu já ouvi isso aqui na igreja, nessa mesma igreja aqui. Deus, traz o seu castigo sobre fulano, porque ele está me fazendo mal. Alguém aqui já ouviu isso alguma vez? Eu já ouvi, não precisa se levantar a mão não. Eu já ouvi e já me pediram para orar por isso também. Eu falei, meu irmão, vamos lá. Deus, ele pede para que você ore pelo seu inimigo, que você abençoe ele.
Por quê? Porque a justiça de Deus é diferente, porque o pensamento de Deus é diferente, e não é o nosso. Se a gente pensa que vai ficar fazendo com que Deus não quer que ninguém se perca. E se você orar contra o seu inimigo para que Deus venha com a espada sobre ele, você está fazendo justamente o que o inimigo quer, não o que Deus quer, porque Deus quer que aquela pessoa se arrependa e converta o seu coração para Cristo, amém? Já estou quase terminando. Isaías 53:7 diz: E ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. E como eu falei aqui, quantas vezes a gente abre a boca por tão pouco? Jesus sendo ali, torturado, indo para a morte de cruz, que a gente não tem nem ideia de como seja dolorosa, e não abriu a boca. Quantas vezes a gente não começa a murmurar? Poxa, esse cara me cortou. Esses dias eu levei uma bronca de uma bicicleta. Eu estava dirigindo, olha que a gente tem andado bastante de bicicleta, eu, Olivia e Alice, né? E aí eu estava dirigindo, e é uma rua que só vem carro, né, de um lado. Só pode vir da direita. Então eu olhei para a direita, não tinha pedestre. Aí veio o cara em alta velocidade na bicicleta, eu freiei, assim, a 2 centímetros dele. E aí o cara me xingou de tudo. Eu falei, irmão, sabe que bicicleta... Eu falei, tranquilo, sabe que bicicleta tem que andar na mão. Ele, mas eu estou aqui na faixa de pedestre. Eu falei, pô, você não é pedestre, né? E a bicicleta ainda nem estava na faixa de pedestre, ela estava no meio da rua, do outro lado, vindo na contramão e bem rápido. Mas tudo bem, consegui parar, então o cara veio, gritou e tal, e eu falei manso com ele, falei, segue. Deus te abençoe. E o cara ficou me olhando, continuou xingando, porque achou que eu estava sendo debochado, mas não estava sendo debochado, porque eu não vou deixar um cara de bicicleta tirar minha paz, amém? Não tem por que eu ficar discutindo, ficar batendo boca. Não tem por que. Muitas vezes eu vejo, há um tempo atrás, eu ainda me diverti um pouquinho com isso, que quando tinha ainda negócio de Facebook, no Instagram não fico vendo isso não, mas tinha aquelas pessoas que botavam os pensamentos e vinha o outro, que era o cara que falar contra o pensamento do outro, que vinha o outro falar do pensamento do outro. Meu irmão, não tem para que ficar batendo boca sobre isso. Viva o Evangelho. Viva Jesus. E aí você vai ver que as coisas vão ficar tranquilas. Se falarem de você, falaram. Amém. Ah, mas estão falando injustamente. Amém. Jesus morreu injustamente para que eu e você tivéssemos acesso ao Pai. Se ele morreu por isso, podem falar de mim, podem falar o que quiserem. Não vai afetar quem eu sou em Cristo, não vai afetar a minha identidade, não vai afetar quem eu sou em Deus. Eu queria que vocês ficassem de pé, que a gente abaixasse a luz, a gente vai ler mais um versículo. Mas é algo importante que a gente saia daqui hoje com a consciência de que ser cristão é ser imitador de Cristo em todos os aspectos. Ser amoroso, ser justo, ser pacificador. Inclusive saber apanhar calado. Tem momento de falar, tem momento de se esgoelar. Aí você fala com Deus, fala, Senhor, eu estou sendo perseguido, eu estou sendo humilhado. E Deus vem e faz o quê? Te dá força, te dá ânimo. Porque se você lembrar a última oração dele lá, pelos discípulos, ele fala, olha, eu não peço que os tire do mundo, mas que guarde do mal. Então, muitas vezes a gente está pedindo para que o mal se acabe, a gente está pedindo para algo que Deus não está pedindo para a gente fazer. Ele está pedindo para a gente pedir força, para a gente pedir domínio próprio, para que a gente tenha calma, paciência. Mas várias vezes, algo que está sendo feito contra você, ou sendo falado contra você, ou que é difícil, que machuca, é para que cresça o seu caráter. As pessoas não sabiam que a morte de Jesus era o plano de Deus. Porque aquele sofrimento ia fazer Jesus crescer de uma forma que ninguém poderia atingir mais ele. Que é trazer a salvação a todos nós. Porque se o inimigo soubesse, ele não permitia que Jesus sofresse tanto.
E muitas vezes a gente pede, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Mas será que a gente precisa mesmo ou a gente precisa da presença dEle? Será que a gente tem amado a Deus ao ponto de falar, Senhor, eu quero ter o caráter de Cristo? Porque lá em Mateus 10, versículo 37 ao 39 diz: quem ama seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem pós mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por mim, quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Irmãos, para a gente achar a vida eterna e que a gente ache uma vida nessa terra, livre das amarras desse mundo, a gente tem que entregar 100% a Deus. Para que o nosso caráter seja o caráter de Cristo, a gente tem que passar a andar como Cristo andou nessa terra. A gente viu poucas partes aqui, mas agora é o momento que a gente possa fechar os nossos olhos e falar, Senhor, me perdoa se eu não tenho amado a Ti como o Senhor me pediu para Te amar. Eu quero colocar o Senhor em primeiro lugar. Eu quero colocar de lado o meu caráter briguento. Eu quero botar de lado a minha ira. Eu quero botar de lado a injustiça. Eu quero colocar de lado, Senhor. Eu quero viver 100%. Eu quero viver, Pai, como Cristo viveu, sendo justo, sendo fiel à Tua palavra, sendo amoroso, sendo pacificador. Ó Senhor, toma nas Tuas mãos, Senhor, o coração de cada um aqui, Pai. Que possamos sair daqui sabendo, Pai, que nada que aconteça fora dessas quatro paredes, ó Pai, de injustiça, seja no nosso trabalho, na nossa família, seja em qualquer lugar, ó Pai, não se compara ao que o Seu Filho Jesus sofreu por nós. E queremos seguir o exemplo dele, Pai, para viver uma vida próspera na Tua presença, Senhor, sem precisar de nada além da Tua presença, Senhor, porque confiamos em Ti, sabemos que em Ti temos o sustento, temos alegria. Em meio ao deserto temos água, no meio do deserto temos sombra. Ó Senhor, toma, Senhor, as nossas mentes, para que possamos ver, ó Pai, o espiritual, e que o espiritual seja mais importante que o material, Pai. Que seja mais importante do que ser aceito, Pai, por um grupo de pessoas, que seja aceito pela sociedade, ou que seja, Senhor, uma fala vazia, mas que a nossa vida seja cheia de exemplos, conforme foi a vida de Jesus. Em nome de Jesus, te agradeço, Pai. Que tome, Senhor, cada um aqui na Tua presença, no Teu amor, ó Pai, que tenhamos uma semana incrível. Em nome de Jesus. Amém.